Essa semana me veio na cabeça uma fala minha de muitos anos atrás, né? Que foi uma fala que eu mesma expressei aquilo com muita força no momento do que eu estava sentindo, mas que depois, com o tempo, eu fiquei pensando, nossa, como é que eu disse aquilo, né? Por que eu disse aquilo? Eu nem entendi direito. Mas que foi na época que eu sofri violência doméstica, que é uma história que eu ainda não contei aqui nas redes, pretendo contar, né? E que diante daquela situação terrível, eu pensei na possibilidade, claro, de sair daquele lugar, daquele espaço, daquele ambiente, e ao mesmo tempo eu me deparei com a realidade assim de que se eu sair desse lugar aqui onde está sendo terrível para mim e para as minhas filhas, que recursos eu tenho nesse momento? Eu teria que sair dali e ir para casa dos meus pais, da minha família no primeiro momento, até poder me organizar. E aí eu me dei conta de que voltar para casa dos meus pais era algo para mim tão terrível que eu disse, e eu disse alto, eu prefiro apanhar todos os dias do que voltar para casa dos meus pais. Voltar para aquela morte, eu disse. E aí eu me dei conta de que a realidade daquele ambiente onde eu cresci era quase como uma morte para mim. Era como morrer. E aquilo foi tão pesado, sabe? Tão terrível, porque depois de um tempo eu fiquei pensando por que representava morte, sabe? E por muito tempo eu não entendi por que representava morte, voltar para aquele ambiente onde eu cresci, né? Hoje, parando para pensar, analisando essa situação toda, eu entendo que a minha família, ela foi uma família que me gerou grandes problemas assim no meu desenvolvimento, não só no meu, nos meus irmãos também. Mas não é por conta de ser uma família onde havia violência, por exemplo, né? Onde havia abusos sérios. Não era assim que a coisa acontecia. O que acontecia era uma falta de conexão, uma falta de vínculo afetivo tão grande que a gente cresceu desnutrido de afeto, sabe? E a gente não entendia que a gente cresceu desnutrido de afeto. A gente cresceu sem ter vínculo, sem ter aquele vínculo que faz com que a criança se sinta viva, importante, que ela vá desenvolvendo ali cada fase de uma forma, sabe, satisfatória, pelo menos se sentindo viva ali no mundo. Não tinha. Hoje eu penso, eu olho para aquele cenário, eu me lembro até que uma vez eu fiz um desenho, que algumas pessoas viram e acharam engraçados, que eu desenhei a minha família e no desenho eram várias samambaias, assim, sabe? Eram todos samambaias, porque foi uma analogia que eu achei, assim, para representar aquilo, que eram pessoas que estavam ali, mas elas simplesmente não faziam troca afetiva, elas não queriam saber umas das outras, elas não olhavam, sabe? Eu lembro que eu era uma criança que eu cresci, eu me sentia como se eu não tivesse importância nenhuma no mundo, como se eu não valesse nada, né? Porque as raras vezes que alguém me olhava e se direcionava para mim era para me xingar, para me chamar atenção, para dizer que eu estava sendo inadequada, que eu estava sendo qualquer coisa não boa, né? Então era só nesses momentos que a gente era visto assim, né? Mas não era o que predominava era uma indiferença quase, né? Hoje, olhando, eu penso que cada um estava ali no seu mundo interno, buscando recursos internos para dar conta daquele, sabe, daquele ambiente desesperador, porque é desesperador quando a gente não tem suprimento afetivo. A gente se sente como se estivesse morto, como se estivesse caindo num vazio, é terrível. E eu cresci sem entender isso, até que chegou um momento que eu fui estudar e entender, né? Então, hoje olhando assim para o fato de uma pessoa que sofre violência doméstica é algo terrível, que também gera muitas sequelas, né? Mas que existe uma coisa ainda pior do que isso, né? Doido a gente parar para pensar agora e olhar para isso. Existe algo que seja pior ainda do que isso? Porque parece que
quando tu tá sendo agredido, violado, tu ainda tá sendo visto por alguém e tu tem aquele senso de que tu existe. E quando tu tá num ambiente onde as pessoas parece que não te enxergam, é um vazio, tu não existe. Tu tá vivo ou tu não existe, tu morreu, ou tu nunca existiu, ou tu tá num vazio angustiante porque tu precisa, né, dessa troca. O ser humano, ele nasceu programado para essas trocas, né? Então, eu cheguei a fazer assim uma comparação dessa minha história, disso que me veio na cabeça, com aquela história daquele experimento, que o experimento real mesmo foi feito com água. Mas tem uma youtuber aí que ela fez com arroz e água, que ela colocou 3 recipientes com arroz dentro e água, né, um tanto acima do arroz de água, e ela deixou ali aqueles 3 recipientes por um determinado número de dias, e todos os dias ela ia lá e num dos recipientes ela falava carinhosamente com aquele recipiente, com aquele arroz e com aquela água. Ela dizia que ela tinha muito carinho, que ela tinha muito afeto, que ela gostava muito, que ela adorava poder estar ali cuidando, olhando. Pro outro recipiente, ela xingava, ela dizia que não gostava, enfim, que aquilo ali estava estorvando, estava incomodando, era desagradável, que não valia nada, que era melhor para estar fora aquela porcaria. E pro terceiro recipiente, o que ela fez? Ela não fez nada. Ela simplesmente não olhava para aquele terceiro. Não dizia nem nada de bom nem nada de ruim. Era como se não existisse. E aí, no final do experimento, qual dos 3 vocês acham que foi o recipiente onde o arroz estragou mais rápido e que, enfim, gerou lá o cheiro ruim e tudo mais? Não foi o arroz que foi xingado e destratado. Foi o arroz que não recebeu nada, que não recebeu nenhum tipo de atenção, nenhum tipo de interação, né? Isso com arroz e água, gente. Imagina com o ser humano, os danos que isso pode causar. E eu te pergunto, como é que foi isso pra ti, assim, por exemplo, que eu acredito que tu também tenha passado por situações parecidas na tua infância, no teu desenvolvimento, né? E como é que tu lidou? Como é que foi que tu sentiu? Eu não consigo ver que eu passei por algo assim. Na verdade, eu sinto um pouco diferente e até estava refletindo ontem sobre isso, quando eu estava gravando. Que eu vejo muito das pessoas falarem sobre como as nossas famílias nos tratam mal, quando elas nos destratam, quando elas nos invalidam, e comigo foi diferente, não foi assim. E até fica aquela dúvida, tá, mas a minha família foi tão boa e me deram tanto amor e eu fiquei com problemas? Então eu não senti isso, eu não senti indiferença e para mim foi ao contrário, né? Me validaram demais, me idealizaram demais. Não teve assim um excesso de atenção, de amor, eu acho que foi bem na medida, mas eu não senti isso, de ser indiferente. Eu não senti que eu não existia. Em alguns momentos eu senti que as pessoas não estavam bem para ter troca comigo. E eu entendia que elas estavam dentro do mundo delas, mas não que eu não existisse. Mas é possível que o que te afetou tenha vindo daí, dessa incapacidade deles de te darem o que tu precisava. Sim, né? Sim, por estarem mal internamente. Exato. Aí pode ter acontecido o lance de internalizar que a culpa era minha, é provável, mas eu percebia que não estava tudo bem com eles, por suas questões. Claro, e tu vê que é muito importante isso que tu trouxe também da culpa, que é uma das tendências. É certo que a criança vai trazer a culpa para ela, né? Eu também achava que eu era culpada, que eu não era boa, que eu não tinha valor, que eu poderia daqui a pouco ser diferente, ser melhor, quem sabe? Mas na minha cabeça era por eu não ser boa que eu não recebia o que eu, né, buscava desesperadamente, que era atenção.
E eu me lembro até que às vezes eu ficava assim, tipo, meio que mendigando a atenção de vizinhos, de algumas pessoas que estavam por ali pela volta, desesperada para daqui a pouco me suprir um pouquinho, mas também ninguém estava muito disposto, até dava uma atençãozinha ou outra e tudo mais. Mas não era suficiente, nem perto do suficiente do que eu precisava, né? Pra me sentir uma criança com valor, né? Um dos fatores também que é bem importante nisso aqui que eu tô trazendo, que é da criança que não se percebe vista e viva, porque a criança ela precisa do olhar do outro para ela perceber que ela existe, né? É essa questão de qual é o recurso que a criança vai buscar diante do fato de que parece que ninguém enxerga, ninguém dá atenção. Ela se volta para dentro para tentar buscar os recursozinhos dela ali no mundinho interno dela, né? Que era meio que o que hoje eu analisando, me parece que era o que os meus familiares faziam, todos ali buscando, as samambaias buscando seus recursos ali, né? Nos seus substratos. Então, a criança tende a desenvolver ali muito mais um traço narcísico por conta disso. Ela vai se voltar para dentro, logo, ela não vai conseguir desenvolver de uma forma satisfatória um vínculo, uma habilidade de se vincular, uma habilidade de ir aos poucos desenvolvendo essa individuação, sabe? Essa capacidade de se ver separado do outro, eu e o outro. E aí ela fica presa naquela coisa ali de que tudo é meio que a mesma coisa, né? Se eu não sou vista é porque eu não existo, porque o outro parece que é um pouco eu. E a criança tem a tendência a crescer aí e se tornar um adulto com essa capacidade de percepção da realidade, de não enxergar que o outro é separado. E que se eu, em algum momento da minha vida, daqui a pouco adulta, com traço narcísico, eu vou fazer um movimento, vou realizar um desejo que eu tô afim de fazer, aquele negócio, eu tendo a não perceber que aquilo ali pode ferir uma outra pessoa. Porque eu nem tô enxergando, não tenho a percepção de que tem ali uma outra pessoa que sente. Eu só tenho a percepção de que tem um desejo que eu quero realizar. E dessa questão que tu comentou de que é interessante que eu tive uma infância tão boa, eu fui tão validada e, né, enfim, tudo, e ao mesmo tempo eu carrego problemas profundos de lá. Isso é muito comum na clínica das pessoas, elas olharem para sua infância e elas pensarem assim, nossa, minha infância foi maravilhosa. Quando eu pergunto, né, como é que foi a infância e tal, ai, foi ótima, maravilhosa. Mas eu me identifico com todos os sinais de traumatização, né? E aí fica esse negócio, né? Como assim que a pessoa teve uma infância boa, perfeita, às vezes até as pessoas dizem, e ao mesmo tempo ela carrega tantos traços de traumatização? Aí é que tá. São coisas que são difíceis da gente captar, da gente identificar, né? Que foi o meu caso também. Eu cresci dentro daquele cenário que era angustiante, sempre foi, mas que eu não identificava o que era, até o ponto de chegar na fase adulta, estar lá casada já, e não entender ainda o que era aquilo ali, né? Tanto que só depois de um tempo de eu ter dito essa frase tão pesada que eu disse, foi que eu fui me dar conta do porquê que era pior voltar para aquele cenário, né, da família, familiar e tudo mais. Então, existem muitas questões que nos comprometem na infância que a gente não consegue identificar. E é por isso que a gente cresce achando que foi ótimo, foi bom, tava tudo certo, mas eu tô cheia de sequela. Então, fica aí um convite para que tu possa olhar. Olha para essas questões que a gente conversou aqui agora, nesse vídeo. Olha para a tua infância, como que se deu. O que tu carrega aí de traumas? O que tu carrega, né, de dificuldades na tua vida, no teu momento atual?